Bom, nesse treinamento eu vou estar demonstrando então como a gente, na realidade desde o início, né, eu vou cadastrar um cliente com os campos necessários, básicos, vou cadastrar o contrato para esse cliente e em seguida eu vou cadastrar algumas rotinas automáticas, né? Mas principalmente uma forma de automatizar a parte de contratos, de honorar, de contratos não, mas de faturamentos, né? Uma forma do sistema faturar esses clientes automaticamente, uma data e hora que você predefinir e, inclusive, geração dos boletos, tá? Então vamos lá. Primeiro passo para a gente cadastrar um cliente dentro do módulo financeiro, a gente vai ter que entrar no menu Arquivos, Clientes. Como eu já havia demonstrado antes, para cadastrar um cliente, a gente deve abrir também o menu Controle Empresas, para que ele demonstre ali as empresas que são clientes do escritório, né, que terá que ser feito ali o cadastramento para rodar ali a parte de honorários. Então aqui neste exemplo, eu vou pegar esse cliente 4004. Então, vamos lá. Vou dar um novo. O código, já havia explicado, a gente padroniza o mesmo código do cadastro de empresas. O tipo do cliente sempre vai ser fixo, se for um cliente de honorários mensais, né? E se for um cliente esporádico, tipo a pessoa que venha somente para realizar ali uma declaração de imposto de renda, um serviço esporádico, você pode cadastrar como selecionando o tipo de cliente eventual. Nesse caso é o fixo. No campo empresa, a gente coloca o código da empresa, que é a 4004 neste exemplo, né? A empresa informada deve ser do tipo cliente. Por que ele deu esse erro? Dentro do cadastro de cada empresa existe esse botãozinho módulos, onde deve estar selecionado o módulo honorários para aquele determinado cliente. E em usar como deve estar selecionada a opção cliente, senão veja que ele sequer deixa carregar os dados como cliente do escritório. Então, no cadastro de empresa, botão módulos, na aba domínio contábil, selecionar honorários, usar como cliente. Vou gravar. Agora sim, voltando ali na tela de cadastro de clientes, pressionando o Enter, ele carregou os dados, tá? Tem escritórios que têm a preferência de fazer agrupamento de clientes. Exemplo, tem cliente que emite nota fiscal eletrônica, tem cliente que emite boleto, tem cliente que é só documento de cobrança. Então você pode cadastrar esse agrupamento e vincular ele nesse campinho classificação. Onde isso é cadastrado? Menu Arquivos, Classificações. Então aqui já tem alguns, né? Eu vou cadastrar um outro aqui, por exemplo, os clientes NFSE. O 3 eu vou cadastrar como cliente boletos. E o 4, cliente documento de cobrança. Isso aqui é para ter relatórios depois que dê para a gente filtrar, né, por essas opções de classificações. Então, voltando aqui na tela de cadastro cliente, eu vou entrar em classificação, vou dar um F2 e vou selecionar com qual classificação esse cliente vai entrar. Nesse caso é boleto. Detalhe importantíssimo, data de cadastro, deve seguir os mesmos preceitos da data do cadastro da empresa, para que se você precisar fazer algo retroativo, o sistema permita, né, para esse cliente. Então, vou repetir a data. Tá. Olhando os demais campos. Sistema de gestão usado pelo cliente, se ele tem algum sistema em nuvem, né, que ele utilize para gerar suas notas, para fazer gestão da empresa dele, você coloca. Campo observações é um campo livre, para você colocar qualquer observação sobre esse cliente. Contabilidade. Aqui automaticamente vai ter a conta contábil do cliente, né? Porque tem a opção mais adiante de você fazer, quando você estiver fazendo um lançamento de despesa aqui para esse cliente, tem a opção de fazer a integração contábil dessa despesa, para você não ter que entrar no módulo contabilidade desse cliente e relançar essa despesa. Na aba cobrança, tem como você colocar o nome do contrato para cobrança, né?
Possível conta para recebimento desse cliente. Então, se lá em arquivos, contas financeiras já estiverem cadastradas as contas financeiras desse cliente, você pode colocar essa conta ali para ele controlar, né, os recebimentos. Aqui eu vou dar um F2. Ou vou colocar o código da conta financeira. Aqui ele não abriu. Vou abrir aqui, colocar essa conta exemplo aqui, que é código 5. Ainda aqui no tipo de cobrança, tem como você selecionar se esse cliente vai ser cobrado via documento de cobrança, que é só um recibo, ou via boleto, ou via cobrança registrada. Isso aqui eu vou colocar boleto. E na aba endereço você consegue colocar se a cobrança vai ser no mesmo endereço do cliente ou se você pode definir outro. Então, gravar. Então, cadastrei, desculpa, eu cadastrei o cliente para calcular os honorários. O próximo passo é cadastrar o contrato desse cliente. Então, vamos lá. Para cadastrar o contrato, a gente deixa aberto a telinha do cliente e entra no menu Arquivos, Contratos. Na tela do contrato, pressionando Novo, você vai colocar os seguintes dados. A padronização, ou seja, o código tem que ser o mesmo código do cliente, é o código do contrato. Na descrição, fica a seu critério. Tá? Então, aqui nesse exemplo, eu vou pegar parte ali do apelido, vou colocar conte, honorários e o apelido. E no cliente a gente coloca o código dele. Tipo de contrato. Você pode dar um F2 ou colocar o código do tipo de contrato que vai ser vinculado a esse cliente. Evento de honorários é sempre o código 1. Data de emissão é a data que vai aparecer lá na tela do contrato. Se você fosse imprimir o contrato de honorários desse cliente, é a data que aparece ali embaixo, no rodapé. Esse exemplo, vou colocar um do 1. A data de emissão, a data de início do contrato, como eu coloquei data de emissão do 1, vou colocar 1 também, 2021. Dia de vencimento, tem como você determinar qual é o dia que vence, né, os contratos desses clientes. E o início do faturamento, a partir de que mês que você vai começar a calcular pela domínio os honorários desse cliente. Mês do vencimento, temos 3 situações, no mesmo, após o ou no segundo. Se você selecionar a opção no mesmo e faturar esse cliente, ele vai faturar para receber dentro do próprio mês. Então, se você faturou janeiro e selecionar no mesmo, ele vai dar a opção para receber dentro de janeiro esse cliente. Se você colocar após o, que é o mais comum, você vai faturar janeiro para receber em fevereiro. E colocar no segundo, no exemplo, faturaria janeiro para receber em março. Definir término, tem como você definir se o contrato vai ser por tempo determinado ou não. Né? E aqui o valor do contrato é o valor de honorários, nesse exemplo, R$1.000. Eu não vou explicar a parte de excedentes de contrato e eventos fixos, vou vir direto para a aba nem faturamento, vou vir direto para a aba adicional anual, que é o 13º. Cobra adicional anual você vai ter que marcar e colocar o evento do adicional anual, geralmente é o código 2. Ele pode ser tanto em percentual quanto em valor, né? Aqui eu vou colocar nesse exemplo em percentual, 100%. Poderia ser proporcional à data de início do contrato, se fosse o caso, né? Ele calcularia o 13º proporcional e não o valor cheio dividido em X parcelas. Na aba faturamento, você tem o campo faturar com contrato e tem 2 opções, sim ou não. Você vai colocar sim se você quiser que essa cobrança saia no mesmo boleto que os honorários daquele mês que você for cobrar o 13º. E não se você quiser que saia em boletos diferentes, né? Notas diferentes, cobranças diferentes. Nesse exemplo eu vou colocar para sair em cobranças diferentes. Mês de vencimento após o, então se você colocasse, por exemplo, no mês 11, selecionando aqui após o, ele calcularia no mês 11 para receber no mês 12, calcularia mês 12 para receber mês 1, se fosse em 2 parcelas. Esse exemplo eu vou colocar no mesmo. Inicia em,
Vou colocar data sugestiva 11 de 2021, porque geralmente o pessoal cobra nos meses 11 e 12, né? E meses para faturar, a gente clica no botão reticências e marca os meses e qual é o dia dentro daquele mês que vai ser faturado. Mês 11 eu vou colocar dia 20, mês 12, dia 20. Vou dar o gravar. Então, basicamente é isso, tá? Cadastrei o cliente, cadastrei o contrato dele. Então, ele já está apto a ser calculado, faturado dentro do sistema para gerar boletos, né? Gerar notas fiscais. Então, é o que a gente vai fazer agora. Se a gente fosse faturar esse cliente da forma trivial, a gente entraria em processos faturamento. Não vai ser o caso. A gente vai criar uma rotina automática para faturar esse cliente. Então você vai entrar primeiro em arquivos, rotinas automáticas, né? Lembrando que rotina automática tem uma série de serventias. Pode ser para faturar clientes, para emitir notas fiscais, emitir boletos, emitir documentos de cobrança, custo do escritório. Pode servir para integração contábil, pode servir para gerar os boletos em PDF ou documentos, né? Para enviar por e-mail para os clientes os documentos gerados e, inclusive, enviar os boletos bancários para quem é cliente, domínio atendimento. Neste exemplo, eu vou cadastrar uma rotina automática de faturamento. Então, dei um novo, vou colocar faturamento. Aqui embaixo, na aba geral, vou marcar faturamento. Ele habilita na frente um botão reticências. Isso aqui são algumas exceções que a gente pode colocar, né, para esses clientes que forem faturar por meio dessa rotina. São os filtros que são possíveis. Beleza, então essa rotina eu quero que seja só para faturamento. Vou dar o gravar. Nessa tela, então, de arquivos, rotinas automáticas, a gente vai simplesmente cadastrar a rotina. Agora, onde a gente vai lançar essa rotina? É no menu Processos, Rotinas Automáticas. Vamos fazer na prática isso aqui. Então, em Processo Rotinas Automáticas, vocês vão clicar no botão Novo e vão colocar. Geralmente, para padronizar no lançamento da rotina, eu coloco o mesmo nome da rotina cadastrada. Então, vou colocar faturamento. Aqui embaixo no quadro Executar é onde a gente vai configurar quando essa rotina vai ser executada automaticamente e qual é a rotina. Nesse exemplo, eu vou colocar para executar na data de hoje, 28/6/2021. E o horário, vou colocar para que a gente veja isso na prática. Então, 9/22. Aqui embaixo, no quadro Rotinas, você vai dar o incluir e vai colocar o código da rotina automática que quer que seja executado. Então, nesse exemplo, 2. Vamos agora para a aba Empresas. Na aba Empresas, você vai selecionar de qual empresa que você quer que seja executada essa rotina automática, né? Que seja feito esse faturamento. Então, neste exemplo, eu vou selecionar essa empresa 6.000. Então, o sistema vai entrar na empresa 6.000 e vai faturar ela. Poderia marcar mais empresas. Essa telinha aqui serviria para o seguinte: se você criar uma rotina automática dentro de uma empresa, você não vai precisar entrar dentro de cada uma e criar de novo. Na que você criar aqui, você já vincula todas as empresas a essa rotina automática. E em avisos, você marca a opção ocorrer erros durante o processo e coloca o seu e-mail. Como isso aqui é algo que vai ser automático, para que ele envie um e-mail para você no momento que for executada a rotina. Se der algum erro, tá? Beleza, salvei. Assim que entrar o horário pré-estipulado, a rotina vai entrar automaticamente e faturar esse cliente, tá? Então, só para a gente recordar, onde vocês vão fazer o cadastramento da rotina automática? Olha lá, rotina executada com sucesso. Então veja que no horário estipulado, na data de hoje, o próprio sistema, o sistema tem que estar ativo, tá? Em alguma máquina, mesmo que seja no servidor, mas veja que o próprio sistema entrou e executou aquela rotina automática com sucesso, tá? Então eu demonstrei a rotina de faturamento. E para emissão mensal dos boletos, como vocês fariam? Que é a sua questão. Primeiro cadastraria a rotina no menu Arquivos,
rotinas automáticas, novo, colocaria o nome sugestivo, que é emissão de boletos mensal, marcaria a opção que você quer, que é a emissão de boletos. Aqui na frente tem os filtros que dá para fazer, né? Se você quer que emita os boletos de todos, ou se você quer que pegue só os que têm contratos e eventos que faturam com os contratos, ou somente os eventos que não faturam com o contrato, né? Aqui é bom você marcar o item gerar código de barras, que como vai ser gerado via rotina automática, para que nos boletos já saia código de barras, né, para os que forem gerados. O restante são itens mais esporádicos, né, mas você pode marcar se quiser que algum deles ocorra, tipo imprimir multa e juro automaticamente, imprimir histórico do valor de desconto e aí sucessivamente. Observação, se você quiser que saia alguma observação no boleto, e vai dar um aqui. Gravar. Então agora eu criei uma rotina automática para que seja emitido os boletos dos clientes. Onde eu vou lançar essa rotina automática? No menu processos, rotinas automáticas. Da mesma forma, eu lancei uma de faturamento ali. Vou clicar em novo e vou colocar ali. O nome é padronizado, né? Então vou dar um Ctrl C e Ctrl V. E aí, como você pediu mensalmente, né? Você vai marcar o item mensalmente e vai colocar qual que é o dia que você quer que sejam gerados os boletos de todos os clientes. O horário, melhor horário, para que isso não ocorra num horário inconveniente. A partir de que mês que você quer que essa rotina seja executada. Competência anterior à execução ou competência da execução. Se eu colocar competência anterior e colocar tipo mês 1 de 2021, ele vai emitir os boletos da competência 12 de 2020. Ou seja, ele pega a competência anterior. Ou competência de execução, ele vai pegar a competência que você colocar aqui para gerar os boletos. Tá? Aqui embaixo você vai clicar em incluir e vai colocar o código da rotina automática para emissão mensal dos boletos. Vai clicar na aba empresas e vai vincular as empresas que você quer gerar o boleto. E vai clicar na aba avisos e vai colocar o seu e-mail, marcar o item ocorrer erros durante o processo e colocar o seu e-mail aqui. Porque como eu disse, como é um processo automatizado, né? E você só vai saber depois que você emitir os boletos. Isso aqui seria uma forma de você receber uma notificação do e-mail, né? Como vai gerar às vezes de madrugada. No outro dia você dá uma olhada no e-mail para ver se tudo correu bem, você não vai ter nenhuma notificação. Né? Feito isso, vai gravar. Feita essa gravação, na data e horário estipulado, né? Competência, ele vai entrar e vai emitir os boletos de todas as empresas que tiverem que forem agrupados por emissão de boleto. Ok?